Oi, pessoal, e aí, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Revolução Industrial. Hoje o tema de nossa aula será as inovações tecnológicas. Vocês lembram que na última aula, né, nós falamos sobre as manufaturas, como ocorreu a mudança, né, no modo de produção, o que foi essa Revolução Industrial, todos os antecedentes que ocorreram até esse processo de industrialização se estabelecer. Nós falamos um pouco também sobre a força de trabalho. Eu fiz algumas questões para vocês responderem. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as inovações tecnológicas, da página 56 até a página 57. Então, nós vamos falar hoje sobre essas inovações tecnológicas. Vamos falar, né, nas mudanças que ocorreram na indústria têxtil, nas mudanças nos transportes e o impacto ambiental que toda essa transformação, né, ocasionada pela Revolução Industrial, ela ocasionou na Inglaterra e também ocasiona até hoje na nossa vida, certo? Então, né, gente, falar sobre essas inovações tecnológicas, nós temos que falar aí, ó, sobre o motor a vapor. Vocês veem algumas imagens de motores, né, mais antigos, rústicos da época. Ela foi uma da invenção que impulsionou, né, todo esse processo de revolução industrial. Por que que ela revolucionou tanto nesse período? Porque foi a partir dela que se desenvolveu, né, essa transformação de recursos da natureza, certo? Voltados para a produção de quê, ó? De energia e a mecanização. Antes, como a gente viu lá na aula anterior, todo esse processo ele era feito basicamente de forma manual. Com o motor a vapor, ele passou a ser mecanizado. Então, as máquinas, lembram que a gente falou lá que as máquinas ficaram cada vez maiores? Então, essas máquinas, elas puderam trabalhar mais, por mais tempo, movida, não é, a essa energia do que proporcionada pelo carvão mineral. Então, esse carvão ele era introduzido numa parte dessa máquina, o que gerava, né, altas temperaturas, que gerava o vapor e que movimentava dentro aí das suas engrenagens, certo? Todo o circuito do maquinário. E aí, né, gente, com o uso do carvão mineral, foi possível o quê? Baratear o custo da energia que era utilizada nas máquinas a vapor. E isso fez o quê? Impulsionou ainda mais, não é, diversos setores da indústria, como a navegação, as ferrovias, a imprensa, inclusive. Então, assim, lá na frente, nós vamos ver um pouquinho falando sobre as navegações e as ferrovias, tá certo? Que foram essas mudanças que foram ocasionadas a partir desse motor a vapor, certo? Nesses meios de transportes, tá bom? E aí nós temos as mudanças na indústria têxtil, certo? Vocês sabem que o processo de industrialização, ele começou na Inglaterra, ele se iniciou primeiro, né, nessa transformação de tecnologias na indústria têxtil. Então, lá no comecinho a gente viu falando sobre os artesãos, como eles faziam os seus produtos, teciam seus tecidos, os tecelãos, não é? Então, lá na Inglaterra, eles tinham uma grande quantidade de matéria-prima disponível, que era o quê? Que era o algodão, né? Então, eles tinham essa produção em grande quantidade, essa matéria-prima em grande quantidade. E aí, né, tem a criação da máquina, né, da spin gen, que ela veio em 1764, que ela veio revolucionar todo esse processo de produção. Vocês têm aí, né, na imagem, vocês podem ver a spin gen, como que ela funcionava. Então, todo aquele processo que antes era feito de forma manual, ele passa agora a ser feito com o auxílio de uma máquina, onde era girada aqui, ó, essa manivelazinha que vocês estão vendo aqui, e aqui, ó, ela produzia o fio que vinha aqui
para esses tubos receptores, onde o fio era produzido, para posteriormente ser produzido o tecido, né? Então, isso revolucionou muito. E também, além de ter acelerado a produção, ela também aumentou o quê? Ela aumentou a qualidade desse produto produzido aí nessa máquina, porque ele tinha uma qualidade melhor. Então, foi uma alta concorrência. Então, assim, essa mudança, ela ocasionou dois grandes fatores importantes para a indústria têxtil. Primeiro, né, eles conseguiam produzir muito mais do que como era anteriormente. E além de produzir mais, eles agora estavam produzindo com melhor qualidade, certo? Nós temos então os transportes, que foi outro setor, né, que sofreu também grandes transformações, vindos lá da máquina a vapor, que a gente falou lá no comecinho de nossa aula, né? Esse processo de desenvolvimento, ele passou o quê? A acelerar essa produção das fábricas. Como é que isso aconteceu? Porque aperfeiçoou os transportes. Então, esses transportes, eles levavam, não é, a matéria-prima, aperfeiçoamento dos transportes. Então, eles poderiam, os produtos, a matéria-prima, ela poderia chegar muito mais rápido às indústrias, como também o produto final também chegar muito mais rápido ao seu destino final. Apareceu o barco a vapor e em 1814 a locomotiva a vapor e em 1825 a primeira locomotiva que transportava passageiros. Então, com esses avanços, né, todo esse aperfeiçoamento dos transportes possibilitou que a locomoção, tanto dos produtos como também de pessoas, que antes era feito de quê? A cavalo, ou andando, né? Ou com transportes, veículos movidos a tração animal, aquelas charretes, né? Puxadas por cavalos. Passou a ser muito mais rápido, né? Após essa introdução do motor a vapor nos meios de transporte, certo? Tanto no navio, que a princípio ele começou, né, a fazer essa circulação de produtos das indústrias, assim como as máquinas a vapor, né, as locomotivas a vapor, e com o tempo e com o aperfeiçoamento dos motores, passou também a transportar pessoas. Agora, nós temos falando sobre os impactos ambientais, né? O impacto ambiental ocasionado por essas fábricas. Então, tem aí destacado do texto do livro de vocês a grande degradação do meio ambiente, resultado de uso desenfreado dos recursos naturais, da poluição das águas, do ar, do desmatamento, entre outras práticas. Muitos desses problemas ambientais afetaram a população mundial até os dias de hoje. Nós sabemos que isso é verdade, né, pessoal? Quando começou todo esse processo de industrialização lá na Inglaterra, as pessoas ficaram tão fascinadas com todo aquele avanço, com todo aquele conhecimento, toda aquela possível melhoria de vida, que para eles não prestaram atenção nos impactos que isso estava ocasionando na natureza. Então, essa busca desenfreada por matéria-prima, não é, para abastecer as indústrias, essa extração de produtos da natureza sem controle, muitas vezes de uso de recursos, né, não renováveis. Vocês podem observar aí nessa imagem que eu trago para vocês, onde essas cidades elas eram instaladas, né? Todas as cidades, a gente sabe, a grande maioria delas são instaladas ao longo de rios, e aí vocês podem ver, né, as chaminés das fábricas soltando no meio ambiente muita poeira, muita fumaça, os rios todos recebendo, né, o lixo dessas indústrias, da própria cidade, do próprio fluxo das cidades. As pessoas foram viver nas cidades sem grandes condições de vida, então existia muita poluição,
muito lixo sendo produzido, sem o descarte ideal para ele. Então, essas cidades industriais, elas cresceram de uma forma desenfreada, sem controle. Então, muitas pessoas vivem em condições extremamente precárias de vida nas periferias dessas cidades, certo? Então, não existia saneamento básico, a higiene ela era muito precária também. E as pessoas nesse período não estavam muito preocupadas com as questões ambientais, como hoje em dia, né, já se tem uma preocupação maior. E aí, pessoal, a atividade que eu tenho para vocês é essa. Pesquise sobre os impactos ambientais que sofremos na atualidade, certo? Decorrentes do uso desenfreado dos recursos naturais e descarte do lixo. Escreva os resultados de sua pesquisa e coloque no portfólio. Então é isso, pessoal, que nós temos para hoje, tá certo? Espero que vocês fiquem bem. Tchauzinho, e é isso.